Hoje eu vou responder algumas das perguntas que eu mais recebo aqui no Comanda e o tema de hoje é vendas. E antes de eu começar, já curte e compartilha esse vídeo aqui. Vambora! Então vamos lá para a primeira pergunta. Como aumentar a venda mesmo sem aumentar o número de clientes? Essa é uma boa pergunta, porque de um modo geral, todo mundo acha que para aumentar as vendas, a gente precisa ter mais clientes, necessariamente. E é claro que mais clientes é bom e geralmente resulta em uma venda maior, mas não é só isso que faz com que a gente aumente as vendas. É possível, acho que o ponto principal aqui é possível aumentar a venda de um estabelecimento sem que a gente tenha um aumento do número de clientes. E isso se dá através de uma métrica, de um indicador chamado ticket médio. O ticket médio nada mais é do que uma média de todas as vendas que a gente faz na loja. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa com 4 pessoas e eu vendi R$100 para aquela mesa, o meu ticket médio daquela mesa é R$25. Se nessa mesma mesa com 4 pessoas eu vendo R$200, o meu ticket médio passa a ser R$50. Então, a primeira coisa, a gente aprendeu o que é ticket médio. A segunda coisa é a gente medir o ticket médio, Porque só a partir disso a gente vai realmente entender em que pé o nosso negócio está e qual a meta possível, ali da gente realizar. Então, geralmente os sistemas têm um lugarzinho lá em que a gente insere a quantidade de pessoas que tem em cada mesa. Quando eu faço isso, no final do dia, no final do mês, eu vou saber o total de clientes e automaticamente esse sistema vai calcular o ticket médio, porque ele vai conseguir dividir esse valor total de vendas por aquele número de clientes. Se eu não tiver esse número, se eu não estiver fazendo ele de uma forma bem assertiva, se um garçom faz, o outro não, o número fica um pouco confuso, Ele não fica muito fidedigno. Então é importante que o primeiro passo que a gente vai dar vai ser garantir que a gente tenha esse ticket médio bem resolvido, assim, bem feito. E aí, tendo esse ticket médio, a gente tendo esse número, tendo essa informação, nós vamos projetar um aumento ali de 10, 15%, geralmente é um número que os gestores, de um modo geral, de alimentos e bebidas trabalham e que eu trabalho também. Então, vamos lá, um exemplo. Não precisa ser um número muito alto. Se o meu consumo médio, se o meu ticket médio ali por pessoa, ele está em R$40, vamos dizer, o meu objetivo aumentando 10% vai ser chegar a R$44. Por quê? Se eu estou aumentando 10% do ticket médio, no final das contas eu vou estar aumentando em 10% o meu faturamento, Então, se essa casa está vendendo 100 mil, ela vai passar a vender 110 mil, e assim por diante. Então, o aumento do ticket médio ele é sempre proporcional ao aumento, ao faturamento total ali da casa. E aí é interessante a gente transformar, traduzir esse número para o garçom, porque quando a gente fala somente que a gente tem que aumentar o ticket médio, em primeiro lugar, não necessariamente ele sabe o que é ticket médio, é bom que a gente explique para ele, é bom que a gente explique essa estratégia que aumentando o ticket médio nós vamos aumentar o faturamento total mensal, para que isso fique bem claro. E a gente precisa traduzir aquilo ali em produtos, Então, por exemplo, se eu tenho que explicar dessa forma. Se eu tenho uma mesa, da mesma forma que eu falei, se eu tenho uma mesa com 4 pessoas e eu sei que o meu objetivo de ticket médio é R$50 e não mais 45, 46, por exemplo, eu tenho que colocar na cabeça do meu atendimento que eu tenho que olhar para aquela mesa e falar 50, 50, 50, eu tenho que vender R$200 aqui. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vi uma pessoa sozinha, tem que chegar a R$50 ali. Esse é o primeiro ponto. Mas, além disso, eu posso traduzir isso em produtos. Então, por exemplo, qual é a estratégia de produto que eu vou fazer para esse garçom aumentar em 10% a venda dele? Se eu tenho que aumentar ali em torno de R$5, esse valor, ele é um café a mais, uma água a mais, um chopp. O chopp vai dar até mais do que esses R$5, Mas um item a mais, um item barato desse cardápio a mais, que eu preciso vender para cada pessoa.
Então, se o meu garçom já tem ali a venda dele, o que eu preciso dizer é, bom, a gente agora vai trabalhar a venda de café, porque é uma coisa, é um item que quando eu olho lá a minha movimentação de produto, é um item que vende pouco. Então, nós vamos trabalhar uma corrida de café. Ou eu quase não vendo água, eu preciso passar a vender mais água. Então, eu vou criar ali um roteiro de atendimento em que em algum momento, na chegada ou na hora de fechar a conta, o meu garçom ofereça a água. Eu posso botar uma meta para ele de que, olha, eu sei que a minha média de venda de chopp, por exemplo, é de 4 chopps. Então agora a nossa média de venda de chopp tem que passar para 5 chopps. Então a gente consegue traduzir esse aumento do ticket médio pro produto em si que a gente tem na casa. Então é bom que essas estratégias estejam muito bem elaboradas e muito claras, tanto para a gestão quanto para o garçom, porque aí elas ficam palpáveis. A gente deixa de falar só em números e a gente transforma isso numa realidade que é muito palpável e muito visível. Próxima pergunta. Carol, como eu crio metas para a minha equipe de vendas? Uma ótima pergunta. A gente sempre fala que precisa ter meta, né? Pra gente conseguir chegar lá na venda que a gente quer, no número que a gente quer. Só que é importante dizer que essa meta precisa ser realista, bem realista. Porque senão ela acaba servindo de meio que como uma prova de que a gente não consegue chegar naquele valor. E não é isso que a gente quer. Então, assim, se eu tenho uma loja que está vendendo 100 mil, eu não tenho como fazer uma meta de, pro mês seguinte, chegar a 200 mil. Mesmo que isso esteja dentro de um plano estratégico, uma coisa mais a longo prazo. Mas eu preciso trabalhar de forma realista. Então, eu posso projetar ali um aumento de alguns %. Uma coisa importante também é a gente olhar o faturamento histórico dessa loja. Então, se ela tem mais de um ano, eu já vou ter ali o histórico de vendas do ano anterior. E é muito importante que a gente se baseie pela movimentação. Então, mesmo que o faturamento desse ano não esteja igual ao faturamento do ano anterior, que dificilmente vai ser, mas quando eu olho o gráfico, né, das vendas, eu percebo qual mês que eu tenho mais forte, qual mês em que eu tenho uma queda. Então, por exemplo, se eu sou um estabelecimento próximo à praia, que tem um movimento muito forte de verão, eu não posso colocar como meta em julho ou agosto a mesma meta que eu tenho em fevereiro ou em dezembro, né? Então, eu preciso respeitar essa oscilação que existe ali de acordo com toda a conjuntura do meu negócio. Então, uma vez que a gente tem esse histórico de vendas, a gente vai pegar o mês anterior, né? Então, um exemplo, se eu tô agora no mês de setembro, eu vou olhar o setembro do ano passado para ver quanto que vendeu e eu vou projetar ali um aumento. Eu sempre trabalho com um aumento em torno de 10%. Então, eu vou projetar um aumento de 10%. Eu posso projetar mais, né? Ou eu posso projetar menos. Tudo isso vai depender da conjuntura do meu negócio. Se eu estou num momento bom, se eu fiz um investimento, se a minha operação está rodando melhor, né? Então, um exemplo, ano passado minha operação estava com algumas questões, eu estava com falta de funcionário, eu estava com processos não muito bem estabelecidos na minha cozinha. Não, agora a minha operação está redonda, está melhor, eu estou trabalhando melhor o meu marketing, o meu atendimento está com uma qualidade melhor. Então, eu sei que eu consigo trabalhar um aumento, né, um crescimento maior do que 10%. Ou não, por exemplo, abrir um concorrente ali que deu uma pancada na gente, a gente está lutando para conseguir recuperar ali o movimento que a gente tinha. Pode ser que eu precise, é muito importante nesse momento ter as metas, mas é importante que ela seja uma meta realista também, nesse sentido de entender o que é possível ser feito. E aí, na prática, como é que eu faço, né? Como é que eu crio as metas e como é que eu passo para minha equipe? Novamente, eu olho o histórico ali do faturamento e eu preciso olhar a distribuição também desse faturamento, né? Nos dias da semana e nos horários. Então, de um modo geral, o meu horário do dia não vai vender a mesma coisa que à noite, né? De um modo geral, a noite vende melhor. Para alguns negócios, o almoço é melhor, né? Então, eu tenho que entender qual é a fatia desse faturamento ali que acontece, né? Se é 60% de dia, 40% à noite, enfim. E aí eu vou pegar esses 60% e vou distribuir
pelos meus garçons, ali pela minha equipe de venda. E a mesma coisa, à noite eu vou pegar aquele percentual lá do faturamento total e vou dividir pela minha equipe de vendas. Projetando sempre esse aumento onde eu quero chegar. Um ponto também que eu gosto de trabalhar em alguns casos específicos é que às vezes eu tenho um garçom que já está muito bem, que já vende muito bem, tem uma performance muito boa, e tem um garçom que às vezes acabou de entrar, ou é o primeiro emprego dele, ele ainda não é realmente, ele não está ali voando, né, nas vendas. Então, para eu não desmotivar o que está vendendo pouco e nem colocar uma meta muito baixa para o que vende muito, eu faço uma meta para cada um. Então, eu vou projetar também dentro de onde eu quero chegar, dentro da meta geral ali do turno, eu vou dividir entre esses dois garçons de forma proporcional. Então, se eu percebo que o garçom ali X vende 1,5 vezes o que o outro vende, eu também posso fazer essa distribuição das metas dessa forma. Então, a meta de um vai ser melhor do que a do outro, vai ser maior do que a do outro, pensando nessa questão do desenvolvimento deles. E um outro ponto que é importante assim, falar é qual o caminho para isso, né? Porque se eu chego para o garçom e falo assim, olha, sua meta esse mês é 40 mil, eu dou um susto nele, né? Se é uma pessoa que está ali mais já experiente, talvez não, mas para muitas pessoas a gente falar um valor alto, 40 mil, 80 mil, enfim, dá um susto. Então eu gosto de separar isso por semana e separar por dia. Então pode ser que a meta dele seja 50 mil, mas que tem um dia que a meta dele é 1.000, né? E em outros dias a meta dele vai ser muito maior, realmente. Então como é que eu consigo dividir, né, diariamente essa meta de cada pessoa? E quanto mais então eu tiver destrinchado essa meta, né, por dia, por turno, por garçom, né, ali por semana, por dia da semana, melhor, né? Então, porque fica mais claro para esse garçom, fica mais fácil da liderança também acompanhar e entender qual se esse garçom chegou na meta, se não chegou, enfim, o que precisa melhorar. E aí, claro, voltando lá na história do ticket médio, ele é um grande aliado para a gente trabalhar, né, essa meta geral. Eu falei lá no ticket médio que para a gente aumentar o ticket médio, a gente vai trabalhar ali com os produtos do cardápio, propriamente dito, a gente pode, de novo, lançar a mão dessa ferramenta, né, desse artifício. Então, quando eu tenho uma meta para o garçom, eu posso ajudar ele a pensar nesse valor, né? Quantos petiscos ele precisa vender naquele dia, quantos chopes ele precisa vender, quantos sucos, quantos cafés, quantas entradas. Então a gente consegue também, novamente, traduzir esse valor diário ali que ele precisa vender para venda propriamente dita, né? Para a quantidade de produtos que ele precisa vender. Uma coisa que eu gosto muito de falar assim, nos treinamentos é pra gente pensar em combos, mesmo que não sejam combos que estão ali no cardápio, mas quando um cliente me pede uma coisa, o que eu sugiro junto com ele, né? Pra compor, de certa forma, esse combo, né? E ajudar esse ticket médio a aumentar. Então fica aí a dica sobre as metas. Vamos para a terceira e última pergunta sobre vendas. Quais dicas de atendimento para vender mais você tem pra gente, Carol? Bom, atendimento é primordial, né? Eu costumo dizer que ele pode salvar ou acabar ali com uma operação. Porque justamente é ele que está na linha de frente e vai ajudar esse cliente a consumir e vai fazer a venda efetivamente, né? Então é muito importante que a gente trabalhe com esse atendimento como uma equipe de venda, né? E não apenas como uma equipe ali de atendimento propriamente dito. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é que para a gente vender bem, a gente tem que ter a hospitalidade, né? A gente tem que fazer esse encantamento do cliente, ele tem que se sentir bem, se sentir confiante, se sentir seguro para consumir naquele local, né? E para receber as sugestões que essa equipe de venda vai fazer. Então, para mim, o primordial é o primeiro atendimento, né? O cliente entrou na loja, olhou para a loja ali, para o estabelecimento, tem que ter alguém falando com ele. Tem que ter uma pessoa abordando, recebendo, acolhendo ele, né, levando até a mesa, ajudando a escolher uma mesa que esteja melhor para ele.
Então, esse é o primeiro ponto, porque quando a gente faz isso com o cliente, ele se sente visto, né? Ele se sente importante. Acho que todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo deve ter tido já uma experiência de entrar num restaurante, num bar ou numa loja, enfim, de roupa qualquer e ficar lá olhando, a gente vai se sentindo invisível, né? E aí chega uma hora que a pessoa pode até desistir e ir embora. Então, esse primeiro atendimento é primordial. Em restaurantes e estabelecimentos mais estruturados, nós vamos ter até uma pessoa ali na porta, né, uma recepcionista, enfim. Mas nem sempre a gente tem. Agora, é importante que exista uma orientação para essa equipe de atendimento, né, para essa equipe de venda, para que ele receba o cliente, né, assim que o cliente entra. Então, boa tarde, pelo menos, um receber bem, perguntar para quantas pessoas é a mesa, se ele tem alguma preferência de lugar, né, dentro ou fora, numa parte descoberta, enfim, entender, às vezes a pessoa tá com uma criança, com um carrinho ali de bebê, então em que lugar, né, a gente ajuda a acolher essa pessoa, a organizar ali os pertences dela. Quando a gente faz isso, a gente já, de certa forma, começa a ganhar a confiança, né, o respeito ali daquele cliente, daquele grupo de clientes. E aí a gente consegue também ter mais atenção dele, né? É uma questão de reciprocidade, né? Quando eu dou alguma coisa, eu também recebo alguma coisa. Geralmente na vida é assim, né? E no atendimento, na hospitalidade, é a mesma coisa. Quando eu dou atenção para esse cliente, ele tende a ser mais solícito comigo, ele tende a me ouvir melhor, me ouvir mais. Então eu consigo já ali estar com eles sentados, já oferecer o cardápio, já tentar oferecer alguma bebida, adiantar ali de alguma forma um primeiro pedido. E se eu consigo fazer isso, oferecer uma bebida, pode ser que aquele cliente diga, não, estou esperando alguém, eu vou olhar primeiro o cardápio, mas muitas vezes ele já vai adiantar alguma coisa, uma água, um suco para criança, enfim, uma cerveja, um drink. De alguma forma, quando a gente faz essa pergunta se vocês gostariam de adiantar alguma bebida, a gente tende a receber uma resposta positiva e agilizar. Então a gente percebe que se a gente só entrega o cardápio e sai, a gente demora muito mais tempo para fazer uma primeira venda. E aí, às vezes, vamos fazer uma comparação nessa sugestão que eu dei, né, de oferecer a bebida e tal. Em 2 minutos, às vezes, eu já saí com um pedido da mesa de uma cerveja, um drink, uma jarra de suco. E se eu fosse esperar o cliente me chamar, enfim, ele talvez demoraria uns 15 minutos ali para fazer esse mesmo pedido. E se eu consigo fazer esse pedido logo, 15 minutos depois, muitas vezes eu já estou até repondo aquela bebida, né? E aí, passada essa questão das bebidas, a gente encaminha para o pedido de comida, ou de petisco, ou de uma entrada, enfim. E aí, novamente, aquela história da gente saber associar, né, criar combos ali na cabeça do garçom, né, a partir dos nossos treinamentos. Então, se esse cliente me pede, por exemplo, um prato, né, principal, um prato para almoço, para janta, eu automaticamente ter uma sugestão de entrada, né, para esse cliente. Se eu tenho um petisco, um pedido de petisco, por que não oferecer também um pastel ou algum outro carro-chefe ali da casa? Se é a primeira vez que esse cliente está indo lá, por que não sugerir algumas coisas que essa pessoa possa experimentar, várias especialidades ali, né, daquele estabelecimento. E quando eu faço isso precisa ser algo pensado, né, e planejado previamente, para que esse oferecimento, essas sugestões, elas de fato sejam uma ferramenta ali de aumento do ticket médio, de aumento das vendas, né? E aí, claro, o atendimento continuar encantador, a gente continuar dando atenção ao cliente, a gente manter a mesa limpa, manter a cordialidade, continuar repondo ali as bebidas, que são um sinônimo de atenção com a mesa, mas também uma ferramenta para a gente aumentar o nosso ticket médio, aumentar a nossa venda, né? Então, até chegar no final, né? No final da venda, no final
estadia ali daquele cliente com a gente, até ele pedir a conta, e a gente novamente encerrar, né, ali de uma forma cordial para que ele leve essa experiência à frente, para que ele indique para outras pessoas, para que a gente fidelize esse cliente, ele volte. E mesmo no último contato ainda é possível oferecer uma água, um café, algo para levar, para que a gente consiga fechar com chave de ouro esse atendimento, atuando tanto na hospitalidade, né, e na boa experiência do cliente, que é o que a gente quer, e atuando também nessa venda que a gente quer que tenha o máximo de êxito possível e alcance as nossas metas. Bom, pessoal, essas são as principais perguntas que eu recebo sobre vendas, de um modo geral, né? E acredito que são as perguntas mais importantes realmente da gente responder, né? E da gente se propor a pensar e criar soluções. Porque no final das contas, um restaurante, um bar ou qualquer estabelecimento, ele não funciona sem vendas e sem crescer de um ano para outro, né? Então é isso que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, compartilhem com as pessoas que possam ter interesse, curtam esse vídeo e comentem aqui embaixo também se vocês têm outras perguntas sobre esse assunto, se vocês já fazem alguma dessas práticas aí, se vocês já conheciam, enfim, é isso. E até o próximo vídeo.